Há alguns dias, um dos nossos irmãos aqui, a gente leva muito a sério o que vocês falam, o que vocês ouvem e principalmente o que Deus fala para vocês, né? Já há alguns 20 dias, um dos irmãos aqui teve uma visão, entendeu que Deus estava falando com ele, que a gente precisava interceder pelos nossos filhos. E ele veio conversar comigo, e o Senhor foi amadurecendo então no meu entendimento, como a gente deveria fazer isso. E eu entendi que a palavra do Senhor, quando fala dos últimos dias, ela fala que os filhos e filhas profetizarão. Então eu entendi que há um ataque nos últimos dias sobre os filhos e as filhas, para querer calar a voz deles. Assim como a Bíblia declara que os filhos e filhas vão profetizar, a gente tem discernido que há um contra-ataque para que eles não profetizem. E nós vamos nos posicionar, amém? Então sexta-feira a gente vai fazer uma vigília aqui, orando, intercedendo pelos nossos filhos. Filhos do nosso sangue, nossos filhos espirituais, em nome de Jesus. Porque se a palavra declara que os nossos filhos e filhas vão profetizar, nós cremos que nossos filhos e filhas vão profetizar. Se a palavra declara que no contexto do fim, nossos filhos e filhas se levantarão, assim será, e ponto final. Então eu convido você, nós marcamos para as 22 horas, porque antes a gente tem alguns movimentos aqui na igreja. Então às 22 horas, o nosso intuito é ir até em torno das 4 horas da manhã, por aí, ou até onde o Senhor nos ministrar, ok? Quero agradecer aqui a minha esposa, por esse momento brilhante que você fez. Toda vez que você vem aqui, o culto eleva, muda o nível, assim. Não desprezando os demais, mas é que a minha esposa, quando chega aqui, meu coração pulsa mais forte. Você é a pura graça de Deus na minha vida, meu amor. Essa semana, em algum momento, eu estava olhando para ela e olhando para você e pensando isso. Como você é a graça de Deus na minha vida. Aleluia. Se não fosse você, eu não estaria aqui, certamente. Te amo. Se você estiver com a sua esposa, fale algo para ela. Amém? Aleluia. Deus é bom. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, quero continuar na linha que eu venho ministrando aí nos últimos domingos, a respeito da mentalidade do avivamento, né? Não existe, nós não vamos viver um lugar de avivamento, se a nossa mentalidade não mudar. Declare comigo, a minha mentalidade interfere na minha realidade. Ministra para quem está do seu lado, diga assim, ó, a minha mentalidade interfere na sua realidade. Porque o jeito que eu penso, o jeito que você pensa mexe com a sua casa, sim ou não? Não é só com você. O jeito que você pensa mexe com os seus filhos. O jeito que você pensa mexe com o seu ecossistema. Aquilo que está no seu pensamento interfere na sua realidade. Sim ou não? Interfere, né? Antes deixa eu abrir aqui para dar um abraço aqui à família do seu Ademir. Que bom que vocês estão aqui, tá bom? Segunda-feira passada, domingo passado, né? Estava num momento tão difícil ali, mas que o Senhor continue consolando e abraçando, né? Tá aqui, tá o Ademir está aqui, e a mãe dele, eu esqueci o nome da sua mãe, cara. A dona Carmen, né? Desculpa, dona Carmen. Mas nosso coração está junto com vocês, tá bom? Deus abençoe. Semana passada nós oramos por eles, né? No encerramento do culto, a dona Carmen está aqui hoje com a gente. Que Deus continue fortalecendo sua vida, seu coração, assim como dos meninos também. Amém? Que tudo se resolva, que tiver que ser resolvido lá agora, né? Tantas coisas que precisam ser resolvidas, em nome de Jesus que se resolva. Também, antes de continuar, quero estender o meu abraço aqui ao meu amigo Tiago, não sei se está assistindo. A Cecília foi lá para a salinha? Foi para casa agora. O Tiago foi aquele rapaz que comeu 9 combos de pastel domingo passado. E ontem ele infartou, irmãos. Foi muito sério o que aconteceu com o Tiago. A gente está rindo porque é nosso amigo, nós temos intimidade para isso. Mas o Tiago está internado agora. Acredito que o pior passou, Fer. Em nome de Jesus, vamos ver agora, né? O que realmente está acontecendo. O Tiago está no regional. Ontem passou muito mal, fortes dores no peito. Tá bom? O Tiago é cunhado do
do Marco. Tá bom? O pessoal lá da Zona Sul é o Tiago. Mais um que gosta de carro e de cozinha. Aquela célula da Zona Sul é carro e cozinha, né? Então, Tiago, a você a nossa oração também, irmão. Que Deus te abençoe aí e te restaure completamente. Carlinhos, continuamos orando também por você. Hoje falei de você lá em Curitiba. Minha oração, o Carlinhos está no isolamento em Curitiba, né, irmãos, por causa do transplante. A minha oração é para que o anjo do Senhor entre no seu quarto, cara. Né? Eu sei que pessoas de modo natural não podem entrar, mas pessoas do modo sobrenatural podem entrar aí. Eu clamo que os anjos do Senhor se manifestem entrando aí também, né? O Thalisson também, estamos lembrando, né? Está tão pertinho. O Thalisson também está num processo de quimioterapia. E essa semana também foi pedido para ele um isolamento, né? Por questão aí da imunidade. Thalisson, da mesma forma, que o anjo do Senhor visite sua casa, Thaís, e libere cura sobre sua vida. Meu amigo, em nome de Jesus, vem logo que nós estamos te esperando. Forte abraço. Amém. Mas, queridos, a nossa mentalidade interfere na nossa realidade. Inclusive, Provérbios fala que da maneira que pensamos, a gente acaba se tornando, a gente acaba sendo da maneira com que pensamos. A palavra do Senhor, olha aqui, eu vou ser bem rápido nesses versículos aqui, tá bom, pessoal da mídia? Os primeiros 3 versículos assim, muito rápido. Filipenses 2:5, olha o que diz. Seja a atitude de vocês a mesma que esteve aonde? Que esteve em quem? Em Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma. Atitude é fruto do que, irmão? Do pensamento? Atitude é fruto de um hábito? Atitude é fruto de uma informação que eu recebi. E a palavra está pedindo então que a sua atitude seja a mesma que esteve em Cristo Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, amém? Filipenses 1:21, olha o que ele diz. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para você o viver é o quê, irmão? Para você o viver é o quê? Enquanto a gente cantava aqui, né? Por isso eu considero tudo como perda. Eu não cantei. Durante essa canção hoje eu orei. E a minha oração é para que essa canção se torne verdade nessa igreja. Não apenas uma letra legal, com um ritmo envolvente, que cresce e nos envolve, mas que chegue a um ponto que você olhe para as suas coisas e declare: eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais puro, eu vi alguém mais santo, e ele atraiu tudo que há em mim. Ele atraiu tudo que há em mim, amém? Vamos continuar cantando essa canção até que ela se torne verdadeira, do primeiro banco ao último, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é a nossa palavra, nós cremos. Colossenses 1:27 declara: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é a gloriosa riqueza desse mistério? É Cristo em vocês, a esperança da glória. Coloque a mão no coração e diga: Cristo está dentro de mim. Esse é o grande mistério. Cristo em vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Cristo está aparecendo em você? Quando as pessoas estão olhando para você, elas veem mais do seu próprio CPF ou veem mais de Cristo? Quando as pessoas estão olhando para você, o que elas estão vendo? O que elas estão vendo? A glória de Cristo ou a sua glória? A presença de Cristo ou a sua presença? Sabe, irmãos, essa semana eu orei muito aqui de manhã, em um dos dias: Cristo apareça, Cristo apareça, Cristo apareça. Cristo, a tua unção tem que aparecer, a tua glória tem que aparecer, a tua vida tem que aparecer. A marca que essa igreja precisa não é a marca do pastor Lipe, não é a marca da pastora Aninha. A marca que a sua célula precisa não é a sua marca, é a marca de Cristo, meu irmão. Cristo apareça. Será que você pode levantar as suas mãos e clamar isso comigo nesse momento? Cristo apareça. Cristo apareça em mim. Cristo apareça através de mim. Cristo apareça na minha palavra. Cristo apareça nas minhas atitudes. Declare, irmão, que as minhas atitudes sejam a mesma atitude de Cristo. Que Cristo em mim
seja a esperança da glória onde eu estiver, na minha casa, na rede social, no meu trabalho, no meu serviço, nos lugares mais difíceis que eu estiver, nos lugares onde as pessoas estiverem reclamando. Coloca uma palavra de esperança na minha boca, coloca uma palavra de esperança nos meus lábios, porque por mais que os dias estejam difíceis, o Cristo que está em mim é a esperança da glória. Vamos interceder por isso, irmãos. Cristo apareça. Cristo apareça. No meio das trevas apareça Cristo. No meio da sequidão apareça. Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós estamos em mesas onde nós podemos fazer Cristo aparecer, mas nós temos feito mais uma treva aparecer. Nós estamos em mesa onde nós podemos trazer uma palavra de esperança, e às vezes nós trazemos mais uma palavra de desgraça. Sabe aquele irmão que está conversando e alguém conta uma história ruim, e aí ele pega e fala assim: eu tenho uma pior. Lá para São Paulo tinha ou não? Talvez não, né? Tem gente que é sempre assim, cara. Você está contando uma história triste, aí ele fala: você não, mas e comigo? Você não sabe o que aconteceu comigo? E aquele que era para ser canal de esperança acaba se tornando um canal de, meu Deus, de trevas, de desgraça, de murmurações. Não, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ter Cristo em mim e para que Cristo apareça na minha vida. Cristo tem aparecido na sua casa, irmão. Cristo tem aparecido na sua casa. Amém, irmãos? Cristo tem aparecido. Esses dias lá em casa perguntaram quais eram as minhas características, né? E o Gustavo disse algumas características a meu respeito. E as características que o Guto usou, eu lembro que eram características que a gente vê em Jesus, né? Eu fiquei feliz por isso. Fiquei feliz por isso. Porque a minha vida está revelando Cristo na minha casa. A minha vida está revelando Cristo para o meu filho. Né? Hoje eu estava com o Alex, e o Alex falou assim, a gente está no curso de casais, né? Aí o Alex falou assim: pastor, às vezes a pastora fala de algumas discussões de vocês. Ele falou assim: eu não consigo nem imaginar, porque eu vejo tanto Deus em você. Eu falei: rapaz, mas o bicho pega lá em casa. Mas que acima disso, que Cristo apareça lá em casa. Irmão, faz isso ser intrínseco, forte dentro de você. Cristo, você tem que aparecer. Diga assim comigo: eu fui salvo para o futuro, que é a eternidade, é quando eu for para o céu. E eu fui salvo para agora. Diga isso: eu fui salvo para o futuro, e eu fui salvo para agora. Você sabia que tem muita gente que só foi salvo para o futuro? Porque a vida dele, quando se fala de salvação, ele pensa assim: bom, eu não vou mais para o inferno e agora eu vou para o céu. Tá, mas e agora? Agora eu vou vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e um dia eu vou para o céu. Ei, acorda! Eu fui salvo para o futuro, mas eu também fui salvo para agora. Enquanto o futuro não chega, enquanto a eternidade não chega, Cristo precisa aparecer em nós, irmãos. Cristo tem que aparecer em nós, porque eu fui salvo para o futuro e eu fui salvo para agora. Faz sentido, irmãos? Não tem algumas pessoas que parece que só foram salvas para o futuro? Você acredita em salvação? Sim, eu vou para o céu. E agora? Agora eu não estou nem aí. Agora o que eu preciso é ganhar dinheiro. Agora eu tenho que pagar minhas contas. E quando eu pagar minhas contas, eu vou dar mais tempo para Jesus. Não vai. Não vai. Não inverta a jogada. Tem um monte de gente que fala isso. Quando eu pagar minhas contas, eu vou dar mais tempo para Jesus. Não vai. Porque quando você ganhar mais, você vai gastar mais e você vai precisar ganhar mais. E esse é o ciclo de quem não coloca Jesus como prioridade. Esse é o ciclo de quem não coloca Jesus em primeiro lugar. E aí você vai ganhar mais e você vai gostar de ganhar mais, porque é bom ganhar mais. E você vai gastar mais. E você vai ter que ganhar mais. E o seu dia de servir Jesus agora não chega. Diga comigo: eu fui salvo para o futuro. Eu fui salvo para agora. Põe a mão na cabeça e diga: Senhor, me ajuda a entender. Essa precisa ser minha mentalidade. Diga comigo: porque a minha mentalidade interfere na minha realidade. Diga: a minha mentalidade interfere na minha realidade.
Eu fui salvo para o futuro, mas eu fui salvo para agora. Quero ler um texto com você, Lucas 12. É um texto onde Jesus está falando do contexto do fim. Lucas 12, 35 até o 38. Estejam prontos para servir. O que, irmãos? O que, irmãos? Estejam prontos para? E conservem acesas as suas candeias. Aleluia. Ministra para o irmãozinho que está do seu lado esse texto. Ministra o irmãozinho que está do seu lado, diga, essa palavra é uma palavra do contexto do fim. Ok? Diga comigo, é isso que Jesus espera dos seus filhos, das suas filhas, no contexto do fim. Estejam prontos para servir e conservem as candeias acesas. Todo mundo aqui, irmão? Então, pessoal, domingo que vem eu quero ver uma nova diaconia com quem nunca pegou, porque está todo mundo pronto para servir. Aleluia. Então, domingo que vem o Kids vai estar bombando, porque está todo mundo pronto para servir. Aleluia. Com as candeias acesas. Domingo que vem a pastora já deu aqui o desafio para você trazer um visitante. Vai faltar cadeira neste lugar, amém? Vamos ter que deixar essa porta aberta, porque você vai trazer um visitante, porque você está pronto para servir. E a sua candeia está acesa, amém? Olha o que Jesus diz: estejam prontos para servir e conservem as suas candeias acesas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando ele voltar. Qual que é a postura de vigia que ele está esperando? Servindo e candeias acesas. Ministra para quem está do seu lado, não é sobre vir na igreja somente, amigo. É sobre servir e estar com o coração em chamas. Amém, irmãos? Servir, estar com o coração em chamas. É isso que ele quer encontrar quando ele voltar. E ele diz assim, ó, eu lhes afirmo, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Irmãos, eu não consigo nem imaginar isso. Ele vai trocar de roupa, ele agora. Até agora nós servimos a ele, Edson. Mas chega uma hora agora que ele vai nos servir. Ele vai nos servir. E ele vai fazer com que vocês reclinem à mesa. Está escrito isso? E ele virá servi-los. Dá um glória a Deus aí, irmão. Diga, Senhor, Senhor, eu não sou digno disso, mas é a tua palavra. Eu apenas quero te glorificar. E agora, para terminar, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, não importa, irmãos, a hora que ele vai chegar. Felizes os servos que o Senhor encontrar. Felizes os servos que o Senhor encontrar. Acreditando. Acreditando, irmãos. Servindo e com fogo. Quem que é o preparado? Aquele que está servindo com a chama acesa. Você está preparado, irmão? Você está preparado? Não, eu estou acreditando. Não é a pergunta, irmão. Não, eu acredito. Não, irmão, não é sobre acreditar. Porque quem que acredita, mentalidade, muda. O que a mentalidade faz? Muda a realidade. Se você diz que acredita, mas não muda a realidade, não se iluda, irmão. Não tem visitante hoje, vamos dar ali. Não se iluda. Se a sua mentalidade não está mudando a sua realidade, não se iluda, irmão. Não se iluda. Não, eu acredito, mas olha, hoje não dá. Não se iluda, irmão. Porque os preparados são aqueles que estão servindo com a luz, com a candeia acesa. É isso que Jesus espera dos seus servos quando ele voltar. Aleluia. Levante a mãozinha e diga, Senhor, encontra isso aqui na Zoe Joinville. Em nome de Jesus, libere sobre a sua célula, diga, encontra isso sobre a minha célula, sobre aqueles que vão na minha casa, sobre aqueles que ouvem a palavra sobre mim. Diga assim, ativa, Senhor, ativa, Senhor, ativa, Senhor, uma geração pronta para te servir com a candeia acesa. Em nome de Jesus, diga comigo, essa é a mentalidade. Essa é a realidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que muitas vezes nós estamos querendo transformar realidades sem transformar mentalidades.
Em Êxodo capítulo 5, Deus fala para Moisés: diga para Faraó, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Deus não fala assim, deixe o meu povo ir para que transforme o deserto. Diga comigo assim, o que Deus pede é uma festa, condição de celebração, nos piores dias. O problema de Deus não é o deserto, o problema de Deus é com qual mentalidade você vai entrar no deserto. Transformar o deserto é problema de Deus. Se Deus quiser mudar deserto, Deus muda deserto. Agora, celebrar no deserto é uma questão minha, é uma questão sua, é uma ordem do Senhor. E aí, André, a única coisa que os caras não fizeram foram celebrar no deserto, reclamaram do deserto, murmuraram do deserto. E aliás, se você olhar de maneira física, não tem nem como transformar aquele deserto, Felipe, porque tudo lá é deserto. Tudo lá é deserto. Jefferson, entenda isso. O deserto, Deus cuida. Deus tem oásis. Deus tem codorna. Deus tem água que sai da rocha. Deus tem o que mais, irmão? Deus tem maná. Deus tem nuvem. Deus tem fogo. O deserto é problema de Deus. O meu e o seu problema é com qual mentalidade nós vamos entrar lá. Isso Deus não pode fazer nada, Rafa. Isso é você. Isso não é com Deus, isso é comigo, isso é com você. Com qual mentalidade eu entro lá? Só que a gente passou anos da nossa vida querendo mexer com o deserto. Ai, muda essa cadeira, muda aquela outra. Põe uma árvore aqui, põe uma tenda ali. Não! A única coisa que Deus pediu é: faça um altar de celebração nesse deserto. Ai, mas está difícil, Deus, eu não estou aguentando. Deus falou: eu sei, filhão, não é... Faz uma festa logo. Eu só pedi celebre aqui nesse deserto. Diga comigo, eu celebro. Deus faz. Mais uma vez, eu celebro. Deus faz. Eu sirvo e Deus faz. Agora, qual é o problema, irmãos? Nós queremos fazer para depois celebrar. Primeiro você celebra, depois Deus faz, irmão. Celebra. Agradeça. Eu lembro até hoje um momento muito difícil, quando a Ana teve o quadro dela de hemorragia pós-parto, que eu estava tentando interceder, tentando orar como um bom crente. E a palavra que me via era o seguinte, Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu falava assim: Deus, isso não é uma palavra de intercessão. Isso não é uma palavra de oração, isso é uma palavra de louvor. Como louvar? Minha esposa está indo embora. Está 4/2 a pressão dela. Não tem sangue, não chega. O hemobanco não libera o sangue dela. Eu preciso orar para que ela fique viva. E o Senhor me diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o que eu faço? Lá no hospital, eu lembro de levantar minha mão dentro de um banheiro e declarar: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não fazia sentido humanamente, mas ela está aqui. Você podia ter, isso aí, glória a Deus. Humanamente, o que eu tinha que fazer? Jesus, cura a Ana, espírito de morte, sai, era na vida, e todo esse negócio que vocês sabem fazer, eu também sei. Essa é a linha, interceda, clame. E o Espírito vem e diz: louve. O Espírito vem e diz: adore. Porque quando eu adoro, Ele faz. Sabe, irmãos? Quantas vezes, irmão, nossa mentalidade, nós estamos querendo ensinar Deus a agir. Muitas vezes, irmão, diga assim, tem misericórdia, Deus. Porque muitas das nossas orações é tentando ensinar Deus a fazer alguma coisa. Quem aqui já orou: Deus, você está vendo a situação que eu estou passando? Quem já orou assim: Deus, você não está imaginando. Deus, não está fácil para mim. Ah, meu Deus. Faz assim com a mãozinha. Olha, Deus. E tem uns ainda que ainda dizem assim: olha, Deus, é a última chance que eu te dou. Olha, Deus, se você não agir agora... Levante as duas mãos e diga: obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Diga: obrigado porque você não ouviu tudo que eu disse. Obrigado porque o Senhor é bom, é bom. Obrigado pela sua benignidade, pela sua bondade, pela sua longanimidade, que me permitiu falar essas coisas e atrasar alguns processos.
Irmão, a mentalidade vai declarar a sua realidade. A palavra do Senhor declara que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra diz que Ele recompensa aquele que se achega ao trono da graça munido, tomado de fé. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Da onde tem vindo a sua fé, irmão? Da onde vem a sua fé? Vem da sua mentalidade? Da onde vem a sua fé? Vem do seu coração? Qual que é a fonte da sua fé, irmão? Qual que é a fonte da sua fé? Porque se a fonte da sua fé for as redes sociais, você está ferrado, cara. Se a fonte da sua fé... Qual é a fonte TikTok? Meu Deus do céu. Da onde vem a fonte da sua fé? Qual é a fonte da sua fé? Diga comigo assim, nenhum homem pode chegar a Deus pelo intelecto. Você pode aprender, você pode crescer, mas em algum momento você vai ter que apertar um gatilho chamado fé. Ah, isso tem lógica, aquilo tem lógica. Mas vai ter um momento que a lógica não vai ser suficiente. Então você vai ter que ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai meter fé amanhã na sua segunda-feira ou não? Vai meter fé ou não? Domingo passado terminou, eu conversei com o irmão, ele me disse, pastor, bati 36% da meta da empresa. Eu falei, nossa, que legal, isso já é um milagre e tal e tal. E eu estou no pé dele. E ele me disse assim, pastor, nós vamos chegar até 80%. Eu falei, beleza, então você chega a 80% e Deus vai fazer você chegar a 110%. Eu acho que eu vou crer dessa maneira. Por que não cria ainda? Eu acho que eu vou crer dessa maneira. Só é bom na cozinha? Vocês nem sabem de quem eu estou falando. Olha, Ney, ninguém entendeu. Opa, desculpa, Ney, tive que falar o seu nome. Aí, Ney, você vai dar o testemunho, nós vamos bater 110%. Essa semana já chegamos a quase 80% em 2 semanas. Espera, é muito milagre acontecendo. Por quê? Porque nós temos fé. Não tem funcionário suficiente, não tem suficiente, tudo bem. Nós sabemos. Mas nós temos fé. E nós caminhamos por fé. E a fé agrada a Deus. Diga comigo, a minha mentalidade muda a minha realidade. Em nome de Cristo Jesus. O que o Senhor está esperando da igreja dele no tempo do fim? Uma igreja que sirva e que esteja com a candeia acesa. Esteja com a candeia acesa. Mas preste atenção numa coisa, irmãos. Nós estamos vivendo um momento da história onde todos estão tentando colocar o homem acima de tudo, elevando o homem, a sensação, o sentimento e diminuindo Deus. Uma mentalidade de neoliberalismo que tem tentado tornar todo mundo livre. E livre para si. Livre para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Livre para não ouvir ninguém mais. Livre para ouvir a si. Para ouvir a si. Gente, esse é o apelo. É isso que a nossa sociedade está construindo. Não ouça ninguém. Ouça a si mesmo. Muitos têm falado que o amor nos nossos dias tem se tornado um amor líquido. Por que um amor líquido? Porque na primeira briga o amor acaba. Porque agora vai ter que entrar num lugar de acordo. E acordo significa, eu vou perder um pouquinho, você vai perder um pouquinho, e nós vamos encontrar um lugar comum para os dois. Mas o apelo da nossa sociedade hoje é que não existe mais um lugar comum para os dois. Existe o seu lugar e existe o meu lugar. E se você não quiser me aceitar assim, o problema é seu. Vai embora, estou de mal. Te bloqueio, te cancelo. Unfollow. O apelo é, não ouça ninguém. Será que esse apelo é cristão ou é anticristão? O apelo, não ouça ninguém. Não ouça ninguém.
Não ouça ninguém, muito menos a Deus, né, irmãos? Em Apocalipse, o grande apelo em todas as cartas de Apocalipse é: aquele que tem ouvidos, faz assim comigo com a mãozinha, aquele que tem ouvidos, agora põe o dedo dentro do buraquinho, ouça. Que ouvido externo, ouvir interno, entendimento, mentalidade, procedimento, posicionamento. Aquele que tem ouvido, posicione-se. Responda ao que você tem ouvido. E você? Esse é o apelo. Aquele que tem ouvido, agora molde a sua vida, modele sua vida em torno daquilo que você tem, aquilo que você tem ouvido. Agora, qual que é o apelo do mundo e da nossa geração? Não ouça. Não dê ouvidos a ninguém. Você pode, você é grande, você consegue. Liga o vai, faça, aconteça. Você pode, você é autossuficiente. Não ouça ninguém. Qual que é o apelo de Deus? Aquele que tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido Deus falar com você? Ou você é aquele tipo de pessoa que fala: Deus não fala comigo? A questão não é se Deus fala comigo, a questão é se eu ouço Deus falar. Porque Deus sempre está falando. Quem aqui já esteve numa roda, ou em algum lugar onde as pessoas falaram em outro idioma e você não entendia o que eles estavam falando? Quem já esteve num ambiente assim? Agora, qual é a questão? Eles estavam falando ou você não estava entendendo o que eles estavam falando? Qual é a questão? Qual é a questão? Isso acontece com muita gente em relação a Deus. Deus está falando, mas não tem intimidade e não conhece o que está sendo dito. Eu lembro uma vez que eu peguei um voo para Dubai. E quando você entra na Emirates ali em São Paulo, eles falam em árabe. Gente, é muito doido. Porque você não entender as pessoas falando inglês é comum. A gente sempre ouviu inglês, mas árabe. Rapaz do céu. Nenhuma água para pedir. Dá medo, velho. Comecei a orar em línguas, comecei a pedir a paz que transcende todo o entendimento. Me deixa dormir, Jesus, porque, cara, não dá para entender nada. Os caras são bravos, cara, são bravos. E eles falam tudo gritando, né, irmão? Meu, para dar uma água é no grito, para ir no banheiro é no grito, para descer do avião é no grito. Que situação. Mas eles estavam falando. Eu é que não entendo árabe. Eu que não entendo árabe. Será que você pode entender que Deus está falando? Deus nunca parou de falar. Deus está comunicando, Gustavo. A Bíblia diz que Ele nem dorme. Esses dias eu fui mandar a Mel dormir, eu apelei. Eu falei: Mel, até Jesus já foi dormir. Ela me olhou. Eu falei: não, filha, Jesus não dorme. Dela: ai, pai, ainda bem. Um apelo de um pai desesperado, né? Mel, até Jesus já foi dormir. E aí eu falei: Mel, não, Jesus não dorme, filha. Jesus está falando. E por que Jesus fala, André? Porque Ele quer que Cristo apareça. A maioria das vezes que Jesus fala conosco é porque Ele quer que Cristo apareça através de nós. E muitas vezes a gente fala: fica quieto, Deus, porque eu não quero que Cristo apareça. A maioria das vezes que Deus fala conosco é porque Ele quer que Cristo apareça. Se você agir conforme a minha voz, você vai glorificar o Pai. A esperança vai ser manifesta aqui. Só que, infelizmente, muitas vezes, nossos primos, nossos amigos, preferem não dar voz, não dar vez a essa voz. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Você quer ouvir a Deus essa semana, irmão? Você precisa treinar o seu ouvido para isso. Treinar o seu ouvido para isso. Faça uma oração, peça para Deus falar com você. E assim que Deus falar com você, procure o seu líder da sua célula, mande uma mensagem para ele e diga: ó, Deus falou isso, isso, isso comigo. Treine o seu ouvido. Você não vai ser julgado. Só quero que você treine o seu ouvido. Peça isso: Deus, fala comigo. Fala comigo.
como que é o nome das nossas sensações? Olfato, visão, sensações, né? Tem um outro nome. Sentidos. Todos os nossos sentidos precisam ser treinados, sabia? Precisam ser treinados. Eu entendo muito pouco de carro, mas tem uns meninos aí que entendem de carro, né? Eles olham para o carro e eles falam assim, ó, já foi pintado. Como? Tá perfeito. Não, essa tinta não é original. Tem ou não tem? Quem não pega nada disso, irmão? Olha para mim. Quem que não pega nada? Olha para um carro. Mas tem gente que tem o olho treinado. Ele bate o olho e... Não, esse carro foi pintado. Essa tinta não é original. Dá para ver esse brilho. Não, mas é idêntico. Mas não é original. Sim ou não? Tem gente assim. Tem gente que é aquele cara lá que mexe com vinho. Como que é o nome dele? Que mexe com vinho. O provador do vinho. Sommelier. Ele tem um olfato. Ele sabe as notas. Tem gente que agora prova café, né? As notas do café. Mas você tem que treinar. Não é tomar o primeiro café. A Ana está ficando assim agora. A Ana está assim, amor, eu estou ficando enjoada. Tem gente me servindo café ruim, amor. Olha o nível. Mas é por que isso? Porque agora ela tem tomado uns cafés diferenciados, gourmetizados, e o seu paladar está mudando. Mas antes, quando ela era apenas minha esposa, que morava longe do pai dela, ela tomava café de pedreiro e achava bom. Café de obra e uhul! Agora não. Agora vocês, dessa semana, ela foi em 2 cafeterias aqui em Joinville, que, meu Deus, aumenta o meu salário aí, igreja, porque está difícil de bancar essas cafeterias. Mas vai treinando. Diga assim, eu preciso treinar os meus ouvidos. Eu preciso treinar os meus olhos. Porque Deus está falando, mas muitas vezes o seu povo não está entendendo. Não está entendendo. Não está entendendo. Quero ler um texto com você, Isaías 32, de 1 a 8. Olha o que diz. Olha o que diz. Isaías 32. Eu vou dar uma ênfase no homem nobre. O que para você é um homem nobre? Nobreza. Jason, o que é um homem nobre? Você é nobre, Jason. O que é um homem nobre? Diga assim, Jason, olhe para mim. O que é uma pessoa nobre? Diz aí para mim. Digna. Esperar a justiça de Deus. É um ato de nobreza, né? O que mais que você espera de uma pessoa nobre? Como se define isso? Temor a Deus. Íntegra, integridade inteira. De manhã, de tarde, de noite. Em Joinville, em Floripa, no Japão. Na rede social, na vida real. É uma só. Íntegra. O que mais? Uma pessoa nobre. O que você espera? Leal. O que mais? O que mais você espera de uma pessoa nobre? Diga assim comigo, nobreza é uma essência. Diga, é uma mentalidade. Diga, a minha mentalidade revela a minha realidade. Olha esse texto. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem, olha que coisa deliciosa, gente. Cada homem será como um esconderijo contra o vento. Uau! Yeah! Muito bem, Giovanni. Muito bem. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Homem, está falando da gente, cara. De um homem nobre. Amém, André? Você é um homem nobre. A mulher não quer fugir dele, a mulher quer correr para ele. Né? Eu me derreto todo quando a Ana fala assim, meu amor, eu me sinto tão segura com você. Vale nada, né, cara? Mas é que há um espírito que me torna um homem que há um esconderijo. Um homem que
protege na tempestade. E dá potestade também, né, irmão? Em nome de Jesus. Olá, cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, aleluia, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que veem não estarão mais fechados, aleluia, o Senhor vai abrir a visão. E os ouvidos dos que ouvem escutarão. Diga, faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. A mente do precipitado vai ser transformada, a mente. Vai aprender a julgar. E a língua gaguejante falará com facilidade e com clareza. O tolo não será chamado de nobre. E o homem sem caráter não será tido em autoestima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade, espalha mentira sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada, priva de água ao sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas, leia comigo esse último versículo, vamos lá. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Vamos de novo. Mas o homem nobre permanece. Vamos de novo. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. O que vai fazer o homem permanecer firme? Mentalidade nobre, planos nobres, feitos nobres, firmeza. Você entende que nobreza é uma mentalidade, irmão? Mentalidade de quem? Diga comigo, mentalidade de reino, de rei, de príncipe. Mentalidade do reino de Deus, é uma mentalidade de nobreza. Para, irmão, de achar que nobre é quem tem dinheiro. Eu tenho falado que muita gente que tem dinheiro só tem dinheiro. Você já viu alguém assim? Que tem muito dinheiro, mas ele só tem dinheiro. Já não tem esposa, já os filhos não querem falar com ele, já não tem sobrinho, primo, nada. Ele só tem dinheiro. E tem gente chamando isso de nobreza. Que loucura é essa, irmão? Isso é uma pobreza, né? Irmão, não atrele nobreza à conta financeira. Nobreza é uma postura. Nobreza é uma essência em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. A banda tem uma música boa aí para tocar? Tem? Estão ensaiando aqui online já, ó. Então pode tocar então, que ministra o nosso coração. Tem mais um texto que eu separei, mas eu não vou ler. Hebreus capítulo 10 diz que para que a gente possa chegar no trono da graça, nós precisamos chegar com intrepidez e confiança. Você lembra disso? Diga comigo assim, ó, intrepidez e confiança é uma mentalidade. É isso que a Bíblia diz. Quando você for chegar até o trono da graça, chegue como? Intrépido. O que é intrepidez, Janelson? Fala para mim aí. Intrépido. Intrepidez. Põe no Google aí alguém. Ousadia, persistência, convicção, força, determinação, firmeza. Quando você se chegar ao trono da graça, chegue com intrepidez. Chega com confiança. Diga mais uma vez, a minha mentalidade interferindo na minha realidade. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Quem conhece aquela mulher? Quem conhece a história daquela mulher que mudou para o Rio de Janeiro, Lê? Eu conto no Rio de Janeiro porque tem muitas montanhas. Chegando no Rio de Janeiro, ela queria comprar um apartamento no Rio, uma zona nobre do Rio. Então ela conseguiu achar um apartamento muito barato. Ela até se assustou. Tipo, um apartamento de 2 milhões estava 200 mil.
E ela chegou lá e falou assim, não, é meu esse apartamento. E aí o vendedor disse, só que tem uma situação. Quando você abre a janela no Rio de Janeiro, todo mundo espera por vistas maravilhosas, né, Celso? A não ser quem é de Belfort Roxo, aí não espera por vistas. E a mulher disse, só que quando você abre a janela tem uma montanha aqui. Então a sua vista é sempre com essa montanha, com umidade e tal e tal. Mas depois da montanha tem uma praia linda. E ela disse assim, eu vou comprar esse apartamento. Porque a palavra de Deus diz que quem tem fé, vou pagar 200 mil e vou vender por 2 milhões. Então ela comprou o apartamento, fechou o negócio. Primeira noite dela, ela fechou todas as cortinas e começou uma vigília de joelho no chão. Jesus move essas montanhas. Jesus move essas montanhas. Porque eu creio, a tua palavra diz, move essas montanhas. Pela manhã ela dormiu ali naquela oração. Sabe quando você dorme? Jesus abençoa meus pecados, aquele negócio assim. Quando ela acordou então e que ela abriu as janelas, o que aconteceu? As montanhas estavam ali. E aí ela disse assim, ó, eu sabia que vocês não iam sair mesmo. Eu tinha certeza que vocês não iam sair. Tem um monte de gente que ora dessa maneira, né, cara? Tem um monte de gente que a fé é dessa maneira. Ele cita a Bíblia. Ele sabe o que a Bíblia diz. Ele sabe o que a mãe dele já viveu. Ele sabe o que a avó dele já viveu. Aí na vez dele ele fala, mas eu sabia que para mim não funciona. Quem já viu isso? Funciona para os outros. Eu já vi o meu amigo, eu já vi a minha amiga, eu já vi lá na outra igreja, mas eu sabia que não ia dar certo para mim. Em nome de Jesus, irmão, feche seus olhos e chorar com você.